Olá, bom dia. Essa classe aqui é muito chique, né? Porque tem todo esse equipamento aí. Vamos aproveitar. Eu já coloquei alguns textos aqui na lousa para nós aproveitarmos esses momentos da melhor forma possível. Muito bom ver cada um de vocês aqui. O professor Moisés Júnior me pediu para estar aqui, exatamente porque ele está num outro evento aí da escola. E nós temos hoje essa tarefa tão agradável, né? Vermos os pontos altos do que estudamos nos últimos 3 meses. Os pontos altos de primeira carta de Pedro e segunda carta de Pedro. Eu coloquei aqui, mais ou menos na sequência que está na lição, alguns pontos. E eu queria que alguns de vocês me ajudassem com alguns desses versos. Vamos dar uma olhadinha, 1 Pedro 2, 21 e 22, e também verso 24. E assim a gente vai avançando nesses poucos momentos. A gente quer ter uma classe breve e bem objetiva hoje. Quem quer ler esse primeiro aqui para nós? Por favor. Portanto, para isso mesmo foi chamados, pois que também Cristo foi o vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum, se achou em sua boca. Isso, por favor. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Maravilha. Leu muito bem, leu forte, deu para todos ouvirmos. É impressionante aqui como a gente observa Pedro deixando bem claro que Jesus não cometeu pecado. É algo que nós sabemos. Mas quando ele menciona isso, Pedro nos incentiva a também seguirmos o exemplo de Jesus. Gente, é difícil nós pensarmos como que Jesus conseguiu, né, viver uma vida totalmente sem pecado. Porque nós, quando nós erramos, nós temos a oportunidade de pedir perdão. Não é? Mas Jesus não teve essa chance. Ele teve que viver uma vida irrepreensível, sem nunca, por uma ação ou mesmo um pensamento, pecar. Foi difícil, mas ele foi vitorioso. E aqui Pedro menciona isso. Não cometeu pecado, nem dolo algum achou-se em sua boca. Muitas vezes é difícil para nós controlarmos a nossa língua, a nossa boca, não é? E, no entanto, ele foi perfeito em tudo. E aí, no entanto, fala aqui no verso 24, que nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Então, eu gostaria de deixar esse primeiro pensamento aqui, como um dos pontos altos da carta de Pedro. Com a graça de Deus, nós também vencermos as nossas falhas, pelo poder de Deus. E alguns vão dizer, não, mas não tem como, não tem condições. O mesmo Deus que ajudou Jesus, quer ajudar a cada um de nós. Vamos avançar. Vamos agora, eu procurei deixar mais ou menos na sequência, tá? Que está aqui na Bíblia, capítulo 4, versos 7 a 10. Quem quer ler para nós essa outra porção? Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Muito obrigado. Eu amo essa parte aqui da carta de Pedro, porque é um grande desafio para cada um de nós, não é? Olha o que ele fala. Tende amor, não apenas assim, olha, ame uns aos outros. Tende amor intenso, uns para com os outros. E a Bíblia também fala, não é, que o amor, ele cobre multidão de pecados. Quando a gente convive em família, ou entre amigos, ou mesmo no ambiente de trabalho, as pessoas sempre vão falhar conosco. E é possível que nós também vamos falhar com elas, mesmo sem querer. E, no entanto, Deus fala, filho,
perdoa, tenha paciência. Pela tua bondade, deixa para lá muita coisa que não foi boa. Da sua parte, esforce-se por amar. Então eu entendo que essa parte é Pedro falando de uma maneira muito prática, como nós que seguimos a Jesus, devemos viver. Assim como ele viveu para amar, para servir, que nós também vivamos assim, cada um de nós com o dom que nós temos. Mas eu achei interessante que nessa lição dessa semana, são tantos os pontos, né, para serem abordados, não foi abordado, por exemplo, o relacionamento marido-mulher e mulher-marido, que fala aqui em 1 Pedro capítulo 3. Falei, não, mas isso aqui é uma das coisas mais importantes, não é? Porque a sociedade está estruturada sobre a família, não é mesmo? Mas eu acredito que não foi mencionado porque está dentro do que nós acabamos de falar aqui. Ora, se nós devemos amar a todos de uma maneira geral, mais ainda na família, né? O esposo amar a esposa, com muito cuidado, como diz Pedro aqui no capítulo 3, com muito discernimento. Pedro estava mencionando aqui algo que os casados sabem muito bem como que é isso. Precisa muito discernimento, né, para entender as mulheres, para atender às necessidades das mulheres. Para nós homens é uma tarefa muito difícil. Por isso que Pedro falou, olha, pensa mais uma vez, tenta entender, porque as mulheres são um pouquinho difíceis de entender mesmo, e Pedro sabia disso. Não é? Olha, com muito discernimento. E ele também fala para as mulheres, sejam submissas. Algo que hoje em dia não se fala muito, mas que é muito importante. Né? A bateria está fraca, né? Dê ao seu esposo a compreensão, vamos dizer assim, a primazia dentro do lar, seria isso, né? Combinem as coisas antes, para você não ter que ficar desmanchando o que o seu esposo falou. Tudo bem, às vezes ele não tem as melhores ideias, né? Mas não desfaça dele na frente dos filhos, por exemplo, sabe essas coisas? Conversa com ele, depois ele mesmo pode corrigir, né? Isso é importante na família. Então eu acho que isso aí faz parte de como vivermos. Nós vamos pular agora a parte de terça-feira. Nós vamos terminar com a parte de terça-feira, tá bom? Vamos para quarta-feira. Porque nós encontramos no capítulo 2 e o verso 17 algo muito interessante a respeito dessa questão da ordem. Quem quer ler para nós? Por favor. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honra o rei. Muito bem. E juntamente também, 5 de 1 a 5, que harmoniza, né? Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sentimentos de Cristo, e ainda comparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não com constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Muito obrigado. Isso. Tudo bem, ainda tem um finalzinho, mas... pode falar. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Muito obrigado. Esse verso 5 parece que já está assim numa outra sessão, mas a lição colocou junto. E olha que interessante, primeiro fala que as esposas devem ser submissas, né, ao marido, e aqui fala que os jovens
devem ser submissos aos mais velhos. E eu vejo vários jovens aqui, fico contente em ver vocês. E essa é uma lembrança muito importante. Vamos falar sério, os jovens gostam de ser submissos aos mais velhos hoje em dia? Quando eles falam o que os jovens não querem ouvir? É difícil, não é? Mas Deus está falando que é algo importante. Porque normalmente os mais velhos, né, querem o bem dos jovens. Isso é o normal, é o que Deus pediu. E às vezes pedem para vocês coisas que, embora difíceis, vão ajudá-los, vão protegê-los, não é? Mas essa questão da ordem, o primeiro verso lido é com relação a honrai o rei. Nós sabemos que nos dias de Pedro, nos dias de Jesus também, o rei era o imperador. Não era sobre o Império Romano que eles viviam. E era um império com muitas falhas, com muito abuso. E, no entanto, a orientação da Bíblia é honrem ao rei. A Bíblia sempre nos dá esse incentivo de nós não nos rebelarmos contra as autoridades constituídas. E a gente sabe, né, irmãos, no nosso país estamos passando por momentos muito difíceis e muitas pessoas têm essa tendência, falar, eu acho que agora não vou seguir mais nada, não vou obedecer mais ninguém, porque é todo mundo, não é? Todo mundo roubando, todo mundo aceitando suborno. Mas nós, como cristãos, nós devemos ter uma outra abordagem. No que não estiver contra a palavra de Deus, obedecermos às autoridades, honrarmos as autoridades constituídas. Porque assim nós estaremos ajudando a sociedade a não ficar pior do que já está. Não é? Então, a ordem é algo importante. Mas por que a lição, eu também apresentei aqui essa parte sobre como a igreja é liderada, né? Pedro faz um apelo muito grande aos pastores, para que eles pastoreiem o rebanho de Deus, não, sabe, com aquele sentimento de egoísmo, não por sorte da ganância, ele deixou claramente aqui. Nós vemos, irmãos, que tanto dentro da igreja adventista, como fora também, é possível haver ministros que trabalham pensando mais no dinheiro que vão receber do que no bem-estar das ovelhas. E Pedro fez um apelo muito apropriado. Falou, não sigam esse caminho, não é, da ganância, de serem dominadores, autoritários. Isso vale não só para os pastores, né, mas para os professores, para os administradores. É um pedido que nós sejamos líderes servidores. É um pedido muito especial. Muito bom. Alguém quer comentar alguma coisa até agora? Que nós já estamos caminhando para o final. Obrigado, Evinger. Eu acho interessante a gente Aham. trazer todo esse contexto para a nossa sociedade hoje, Sim. né? E observar o quanto a nossa sociedade, enfim, os dias que estamos vivendo atualmente, refletem a inversão de todos esses valores bíblicos. Né? Quando a gente olha para essa forma prática, como o Pedro tratou o assunto, ele trouxe realmente conceitos importantíssimos, extremamente relevantes, que levam à felicidade das pessoas. E hoje a gente está vendo um mundo extremamente infeliz, totalmente estragado, por conta justamente dessa inversão de valores na família, Sim. inversão de posições, Sim. enfim, totalmente diferente do plano de Deus, a família, na sociedade, você se referiu aos jovens, aos mais velhos, Sim. que não respeitam, e às vezes pessoas mais velhas também que não se dão ao respeito, Exato. né, e governantes da maneira como temos visto. Então é a inversão total dos valores bíblicos que está destruindo realmente a nossa sociedade. Sim, muito bom o comentário. Sim, irmão. Concordo com o que a falou aqui, essa inversão de valores. O irmão citou, por exemplo, a questão do exemplo dos jovens, né? Sim. Os jovens devem ouvir, os mais velhos. Também tem a questão, nem sempre os mais velhos são ouvidos, ser ouvidos também. Exato. Então temos que olhar as duas lados, claro. Mas não é isso que vai nos deixar de obedecer a ordem divina. Que é que está a questão. Nós ficamos, às vezes, uma atitude nossa e deixamos de lado a ordem divina.
quando Deus estabelece um critério, dá uma regra, assim, agradável aos nossos olhos, é porque aquilo vai se transformar num bem realmente absurdo, não só para a vida prática agora, mas também para o futuro. Amém. Uma coisa interessante também, em relação a uma coisa que me chamou a atenção do apóstolo Pedro. Eu verifico um pouquinho com o apóstolo Pedro, porque as suas orientações são um pouquinho práticas, né? Sim. E vamos analisar, o apóstolo Pedro não tinha aquela capacidade teológica que agora no fim da sua vida está demonstrando. Isso nos dá a entender, nós percebemos que havia uma relação com Deus e ele foi em sabedoria. Não, Sim. Não nos mânicos da faculdade, sei lá, mas provavelmente da própria vida. Sim. E também o Evangelho era um pouquinho engenhoso, né? E de repente, ele como jovem, né, ele chegou, ele cortou a orelha e tudo mais, e aí ele agia conforme as suas emoções, assim, né? E de repente ele chegou agora numa pessoa dando conselhos práticos, amorosos, de paciência e de humildade. Isso nos faz lembrar que na nossa atitude de tolerância e compreensão de todos em geral, mas justamente dos jovens, nós temos a vez de tolerar esse aspecto, nós somos mais novos, somos um pouquinho mais impossível, né? Mas com o tempo Deus vai nos conceder o privilégio a todos, né? Se nós seguirmos as orientações, chegarmos com um amadurecimento espiritual para o bem da nossa própria comunidade. Né? Amém. Veja, eu gostei muito dos comentários, isso faz muito bem aqui entre nós. Ao longo da nossa vida, vamos pedir a Deus que nos dê esse crescimento, não é, que Pedro teve, crescimento no caráter, né? E também ao nós vermos esses conselhos, conforme a jornalista Binger mencionou, que a gente possa estar disposto a fazer um pouco diferente do que a sociedade está fazendo, que é essa inversão total de valores, né? Que Deus nos ajude. Bom, estamos indo agora a essa parte aqui, incentiva o valor das Escrituras. Nós não vamos ler todos, mas vamos ler pelo menos aqui 3, verso 1 e 2. Pode ler, irmã, para nós? 3, 1 e 2. Amados, já esta a segunda carta que vos escrevo, em ambas as quais espero com administrações o vosso lamento sincero, para que os lembreis as palavras que antes foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dado mediante os vossos apóstolos. Muito bem. O que ele está dizendo? Que ele está falando, o que Pedro fala é para nós recordarmos dos profetas, do Antigo Testamento, não é? Então ele nos incentiva a nós, tudo que nós falamos e fazemos deve estar em harmonia com as Escrituras, né? E ele enfrentou, principalmente na segunda Pedro, muitos falsos mestres, né? Hoje também estamos tendo muitos falsos ensinamentos, e a nossa base, as Escrituras. E eu quero concluir com esse tema aqui, 2 Pedro 3, 9 a 12, que é a nossa grande esperança, né, como adventistas. Quem quer ler para nós? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrões, o dia do Senhor, no qual os céus passarão como todos os tronos, os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados derreterão. Muito obrigado. Então veja, Pedro, ao longo da primeira carta e também da segunda, ele várias vezes fala sobre a segunda vinda, não é? Que nós devemos estar preparados, que nós... e agora ele fala assim, de uma maneira tão... Essas palavras nos confortam tanto, não é? Olha, Deus não está retardando a sua promessa, como alguns aí estão tentando dizer, mas Ele está esperando alguém se decidir ao lado dele, não é? Esperando alguém que talvez está ainda ali, se Jesus viesse hoje não estaria salvo. E ele menciona então que ao nós estarmos aguardando a segunda vinda, nós devemos viver em santo procedimento e piedade. Então, realmente, foi como o irmão ali mencionou, Pedro é muito prático, né?
ele fala, Jesus está voltando, ele vai cumprir a sua promessa, e nós precisamos ser como Jesus. Então, meu desejo é que cada um de nós possamos atentar para essas palavras do apóstolo Pedro, possamos nos apegar à Bíblia, praticar o amor, que é a grande lei que encontramos na palavra de Deus, e que nós possamos estar tranquilos, quer Cristo volte logo, quer demore um pouco mais, que estejamos firmados em Cristo Jesus. É o meu desejo para mim e para vocês também. Vamos curvar a fronte para uma oração? Amado Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por termos estudado primeira carta e segunda carta de Pedro. Tantos ensinamentos valiosos. Senhor, se alguma das coisas mencionadas nessas últimas semanas de estudo, estamos ainda falhos, nos perdoe, Senhor, e nos ajude a melhorar. Derrama o Teu Espírito Santo sobre nós. Queremos ser semelhantes a Jesus. Queremos fazer as obras que Jesus fazia, pelo poder do Espírito Santo. E que nós possamos, Senhor, ser achados fiéis a qualquer momento que Jesus voltar, possamos ser achados fiéis. É o que pedimos e agradecemos por Jesus. Amém.